A Prefeitura de Caraguatatuba assumiu hoje a administração do Hospital Stella Maris. Mesmo assim, segundo o prefeito, a situação só será normalizada no atendimento em 30 dias. Depois de 11 dias de greve, o Hospital Stella Maris em Caraguatatuba voltou a funcionar. A Prefeitura entrou na Justiça e assumiu a direção da unidade que estava fechada desde o dia 11 de julho. Pacientes de alta e média complexidade tiveram que ser transferidos para cidades vizinhas. O município chegou a decretar estado de calamidade pública na saúde por causa da paralisação dos 70 médicos. Segundo o prefeito, não houve alternativa, a não ser o pedido de intervenção. Fizemos de tudo possível para fazer uma gestão compartilhada. Ela está centralizando tudo num particular, só convênio, e eles recebem dinheiro do SUS, certo, dinheiro do governo federal, dinheiro do estado e do município. Então não nos restou outra alternativa, em função de nós sermos os guardiões da saúde pública, do SUS, de fazer a intervenção. A população, para ter algum atendimento, tem que pagar por fora. A crise começou em fevereiro, quando a administração municipal deixou de repassar R$980 mil mensais ao hospital com a transferência do pronto-socorro para a nova unidade de pronto atendimento. Somente a verba de R$676 mil para o setor de internações foi mantida. Mas a diretoria afirma que continuou prestando os mesmos serviços, agora sem remuneração. Os salários atrasaram e a dívida com fornecedores chegou a R$4,5 milhões. Apesar da reabertura do hospital, o corpo clínico continua em greve. Dona Isabel, que foi operada no início do mês e tinha retorno marcado para esta segunda-feira, não conseguiu ser atendida. Simplesmente mandou esperar mais essa semana que eles vão ligar para casa. E fazer o quê? Vou ter que esperar. Tem o retorno para hoje, só que não tem médico. Não tem médico nenhum aí funcionando, não tem nada, não tem nenhum atendendo. Somente convênios estão sendo atendidos. Mas ao ver a nossa equipe de reportagem, o secretário de Serviços Públicos levou a paciente de volta para o hospital. Funcionários da Prefeitura passaram o fim de semana levantando os bens e equipamentos do hospital. E ainda nesta semana, uma equipe da Divisão Regional de Saúde chegará à cidade para auxiliar nesse trabalho. Enquanto isso, os médicos da rede municipal serão remanejados para retomar os atendimentos de forma gradativa, até que uma nova entidade assuma a gestão do Stella Maris. Hoje é o primeiro dia, então essas controvérsias vão existir. O paciente foi atendido antes da greve, inclusive, e tinha um retorno para hoje. Nós não temos esse controle. Nós vamos estar normalizando o atendimento na hora que nós tivermos o contrato de gestão. Aí sim, isso deve demorar uns 30 dias. E é grave o estado de saúde de 3 vítimas de um acidente registrado neste domingo no centro de Taubaté. 4 jovens voltavam de uma casa noturna quando colidiram o veículo contra um ônibus. A ABC, responsável pelo transporte coletivo, informou em nota que o motorista teria ultrapassado o sinal vermelho no cruzamento entre as ruas 15 de Novembro e Anísio Ortiz Monteiro. As vítimas foram internadas no Hospital Regional. O estado de saúde de uma delas é estável. E chegou a hora de saber como ficará o tempo amanhã em toda a região. Ao longo da terça-feira, o tempo permanece nublado e com chuvas por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano. Em geral, as chuvas são de baixo acumulado e ocorrem intercaladas com períodos de melhoria. As mínimas ficam em 6 graus em Campos do Jordão, 8 graus em Cunha e 10 graus em Taubaté e São José dos Campos. Já as máximas chegam aos 17 graus em Jacareí, Pindamonhangaba e Cruzeiro e 19 graus em Ubatuba. Passados quase 7 meses da nova legislatura, os vereadores de Taubaté aprovaram nesse período 51 projetos de leis. No entanto, a maioria deles deixa a desejar. Saiba o porquê na reportagem de Brisa Albuquerque. Eles são eleitos para representar o povo, mas afinal, qual é a função dos vereadores? A principal atribuição, quando a gente vai falar assim, né, de forma geral, é fazer as leis e fiscalizar o orçamento, o executivo, no caso a prefeitura, né, e todas as secretarias. Essa, falando assim de forma vaga, né, fica muito amplo, então eu queria destacar que tudo que o executivo faz, ou seja, o orçamento, como ele é aplicado durante um ano, qual o plano de aplicação desse orçamento para os 4 anos, de onde virão os recursos durante 4 anos, qual que é o plano diretor, né, para onde que a cidade cresce, tudo isso é lei.
Mas em Taubaté, nesse primeiro semestre, os vereadores aprovaram 21 projetos para nomear ruas e praças da cidade. Esse número corresponde a mais de 1/3 do total de leis criadas pelo Legislativo. Diego Fonseca assumiu uma das cadeiras da Casa de Leis esse ano e já é o recordista de projetos para a criação de novas vias no município. Ao todo, 6 leis foram sancionadas. Não acho excessivo, até mesmo porque esse projeto, aliás, todos os projetos são de prioridades para o município e o cidadão que vem até o vereador solicitar. E nesse problema em questão, nesses projetos em questão que foram apresentados, 5 nomes de ruas foi só para um bairro que é o residencial, um São Marino, que foi solicitação dos moradores para que recebessem as suas correspondências em suas casas. Além de dar nomes às ruas e praças, os vereadores apresentaram 27 projetos para a criação de datas comemorativas, como o Dia do Bancário, que será comemorado a partir de agora, no dia 28 de agosto. Esse vereador reclama da falta de discussão de projetos mais importantes para a cidade. Por questões legais e de leis, compete à Câmara aprovar nomes de rua, mas que é uma prerrogativa mais no intuito de ordenar e organizar a cidade, que poderia ficar a cargo do Executivo, tirando então um pouco esse encargo e essa ação da própria Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Taubaté passou a ter mais vereadores esse ano. Antes eram 14 e nessa legislatura 19 parlamentares ocupam as cadeiras da Casa de Leis. A presidente da Câmara diz que esse aumento no número de vereadores não faz aumentar a quantidade de projetos para nomeação de praças e ruas. Hoje, como tem vários loteamentos novos, essas ruas precisam de denominação, né? E isso é importante também. Mas os projetos que têm uma relevância maior ao município, à população, com certeza ele é priorizado na elaboração da ordem do dia. Tanto é que esses projetos de nomes de rua, né? Nós temos um período onde são deliberados todos eles. Então, a gente lê todos com mais rapidez para ser aprovado. Agora, os projetos de relevância para a população têm prioridade na colocação e deliberação do plenário. A criação de nomes de praças, ruas, datas comemorativas e a concessão de títulos e honrarias são atribuições dos vereadores. Mas a cientista política diz que a população precisa ser mais presente nas sessões de Câmara para cobrar que assuntos importantes também sejam debatidos. Acho que prejudica o trabalho na Câmara no sentido de que não dá visibilidade à parte que é mais, digamos, o foco mesmo, né? Então, trocentos, é o que aparece na TV, o que aparece nos debates, né? Mas não esquecer que o vereador assina. Se ele discutiu isso na Câmara de Vereadores ou fora da Câmara, é a grande questão. E o Ministério Público de Caçapava arquivou o processo que investigava um suposto caso de extorsão que envolvia os vereadores Paulo Lanfredi, Reginaldo Sena, Marcelo Prado e Ricardo Lima. De acordo com o promotor Tiago Oliveira, não foram encontradas irregularidades. Os 4 vereadores foram acusados de pedir propina ao empresário Rogério Penido, que mantém um centro aeroespacial no município. Veja a seguir as mudanças no trânsito de São José dos Campos com a criação dos corredores de ônibus. Não saia daí, agora 7h11.